Olá, turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Nós vamos continuar nosso estudo de história. Na aula passada, nós falamos sobre a coroa portuguesa, né? Os impostos daquela época, o quinto, e ficou faltando aí falar dos inconfidentes, como aparece ali no título do módulo, né? Então, nós vamos lá na página 129 para entender um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira. Então, primeiro a gente precisa entender o que é inconfidência. Inconfidência, na época do Brasil colônia, significava ato de infidelidade ao rei, ou seja, todas aquelas pessoas que iam contra as ideias do rei, ok? Pela lei, um inconfidente lá naquela época, se descoberto, era preso e castigado, podendo ser condenado à morte por enforcamento em praça pública. Durante o século XVIII, a atividade mineradora fez com que a região das Minas Gerais crescesse e adquirisse certas características que a diferenciavam das demais capitanias. Então, isso nós aprendemos. Né? Eles exploravam bastante ali os minérios, exploravam muito os ouros, as pedras preciosas. Isso fazia com que aquele local, aquela região, fosse um local diferenciado. Embora no início da atividade mineradora não houvesse quase produção nas vilas, algumas décadas depois já havia cidades com intenso comércio, oficinas que produziam artigos diversos, como roupas, sapatos, ferramentas e etc. E intensa produção artística e intelectual, como música, teatro, cultura, pintura, certo? Então, isso com o tempo ali foi surgindo naquela região. A população da região também foi se diversificando. Eram mineradores, agricultores, comerciantes, médicos, advogados, jornaleiros e etc. E boa parte dela conseguiu pagar os estudos para os seus filhos, que eram iniciados por um professor particular e concluídos em escolas na Europa. Então, olha só como aquela região começou a crescer. Por quê? Devido a essa retirada dos minérios ali daquelas terras, que causou muita riqueza. Então, com o tempo, aquilo foi se expandindo, certo? Então, olha só, a família daquelas pessoas que tinham mais condições, primeiro tinham estudo em casa, eles contratavam um professor particular e depois continuavam seus estudos aonde? Lá na Europa. Então, página 130 agora, turma. Assim, nas cidades mineiras era possível encontrar pessoas alfabetizadas e que tinham o hábito de ler e informar-se sobre o que acontecia dentro e fora da colônia. Então, tinham pessoas estudadas, sabiam ler, olha, alfabetizadas. Em Vila Rica, por exemplo, um advogado chamado Cláudio Manuel da Costa costumava reunir em seu solar era a casa, né, de uma casa bonita, né, de aspecto imponente. Então, quem que ele convidava ali? Quem que ele reunia na casa dele? Os vários intelectuais da capitania. Eles liam livros que importavam ou traziam da Europa, conheciam novas ideias e novos fatos que surgiam em diferentes países. Olha só como foi mudando aquela região. E muitos desses intelectuais que haviam estudado na Europa, quando voltavam para o Brasil, sonhavam em implantar aqui outras formas de governo, com liberdade de expressão, possibilidade de participação nas decisões políticas e igualdade de direitos, dentre outras mudanças. Olha só, então eles saíam, estudavam, voltavam com novas ideias. Então, algumas pessoas começaram a ficar contra o governo português, né, pelo qual fazia toda aquela organização e comandava tudo o que acontecia ali naquela região, não só na região de Minas Gerais, como no Brasil inteiro, né, porque o Brasil era colônia de Portugal. Aos poucos, inspirando-se nos colonos norte-americanos que haviam se libertado da metrópole que era a Inglaterra em 1776 e nos franceses que derrubaram o poder absoluto de seu rei em 1789,
muitos colonos começaram a criticar a forma com que o rei de Portugal tratava os habitantes da colônia, principalmente os da capitania das Minas, e passaram a lutar pela independência. Então eles saíam do Brasil, né, em busca de estudo, ia para a Europa, voltavam com novas ideias, novos ideais, e eles ficavam inspirados, né? Eles pensavam assim: nossa, se outros locais, né, outros lugares conseguiram essa independência, né, por que a gente precisa continuar ali obedecendo tudo o que vem de Portugal, tudo o que a coroa portuguesa manda fazer, a gente tem que cumprir? Como isso, né? Então foi aí que começou a ideia de querer o quê? Lutar pela independência do Brasil. Aqui embaixo, ó. Os franceses eram governados por. Ó, lembra que falou aqui dos franceses aqui em cima? Então vamos ver, vamos conhecer um pouquinho aqui sobre essa história. Os franceses eram governados por reis absolutistas, ou seja, reis que exerciam poder absoluto sobre seus súditos. O povo francês, até a Revolução de 1789, não tinha nenhuma liberdade para expressar suas vontades e necessidades. Viu só como lá também acontecia isso? Já nas colônias da América do Norte, que estavam sob o domínio da Inglaterra, os colonos não podiam tomar qualquer tipo de decisão. Tinham de obedecer às determinações da metrópole, tal como acontecia no Brasil. Então, com eles acontecia a mesma coisa e eles conseguiram lutar e conseguiram a sua liberdade. Tanto na América do Norte como em alguns países europeus, surgiram então pessoas que não mais aceitavam essas formas de governo ou de se subordinar às metrópoles, ou seja, de fazer tudo o que eles mandassem. Então eles falaram assim: não, vamos dar um basta nisso, né? Vamos acabar com isso. Todos defendiam a ideia de que a função do governante era organizar os países segundo a vontade de todos os cidadãos e não o contrário. Essas ideias foram capazes de unir muitas pessoas, provocar revoluções, derrubar reis e libertar colônias. Então foi um momento ali bem tenso, de muita luta, de muitas guerras para conseguir essa liberdade. Aqui embaixo. Em 1789, um grupo de pessoas das cidades mineiras, formadas por intelectuais, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, ricos proprietários de minas e de escravos, militares e alguns nobres, decidiu lutar pela independência de Minas Gerais, ou seja, queriam torná-la livre de Portugal. Eles não queriam mais fazer as coisas que Portugal mandava ser feito. Não, eles queriam liberdade. Esse grupo esperava contar com o apoio da população, uma vez que todos estavam descontentes com as medidas do rei, sobretudo com a prática da derrama. Lembra que o rei começou a cobrar impostos? Então, olha aqui até uma pessoa aqui falando, olha, chega de impostos abusivos. Então, essa prática da derrama, o que era isso? Olha aqui embaixo, ó. Derrama, cobrança dos impostos atrasados. Quando os mineiros não tinham como pagar a meta, de impostos fixadas pela coroa, os fiscais tomavam seus bens. Então, quando eles não tinham como pagar, né, atrasavam o pagamento dos impostos, o que a coroa portuguesa falava para os fiscais? Olha, vai até aquela casa e se ele não tiver o dinheiro, né, o ouro, o dinheiro para pagar esse valor que ele está devendo de imposto, o que vocês vão fazer? Pega a casa deles pra gente. Então pega a casa, pega a ferramenta, as propriedades, tudo que ele tiver. Então se não tem como pagar, pegue os seus bens, ok? Então eles deixavam esses mineradores na miséria e isso foi causando muita indignação. Página 131. Os revoltosos planejaram com detalhes como ocupariam o poder, transformando a capitania de Minas Gerais em um país livre de Portugal. Muitos desejavam criar uma república para que os governantes passassem a ser escolhidos pelo povo. O novo país teria a cidade de São João del Rei como capital e os revoltosos já haviam criado até uma bandeira.
um retângulo branco com um triângulo verde no centro, onde estaria escrito libertas quae será tamen, frase em latim que significa liberdade ainda que tardia. Então aqui, ó, seria essa aqui. Então eles planejavam tudo já, né? Quando a gente fala em república aqui, turma, a gente fala uma forma de governo em que o cidadão, onde o povo escolhe quem vai governar, tá certo? Então hoje em dia a gente tem esse tipo de prática no nosso país, que antigamente não existia. Nós tínhamos que, todas as pessoas que moravam aqui tinham que sempre respeitar as decisões que vinham lá da coroa portuguesa, lá da Europa, lá de Portugal, certo? Alguns ainda sugeriram libertar os escravos, embora a maioria, contraditoriamente, pretendesse preservar a escravidão. Então, isso também eles colocaram em pauta, né? Já que a gente vai fazer todas essas mudanças, então vamos libertar os escravos também. Só que dali era um assunto muito delicado. Então, alguns concordavam, outros não. Então, essa aqui, ó, era a bandeira da Inconfidência Mineira, certo? Essa aqui, olha, é a atual bandeira do estado de Minas Gerais, né? Que é bem parecida aqui com a da Inconfidência, né? Tem triângulo também, tá certo? A frase só mudou a cor. Lá embaixo agora, turma, os representantes da coroa logo perceberam o clima de revolta e suspenderam a derrama, ou seja, eles perceberam que tinha alguma coisa de errado, que grupos estavam se unindo aí para ficar contra o rei de Portugal. Então ele falou assim: opa, então vamos parar com a prática da derrama, que é aquela prática de cobrar os impostos, se não tivesse o valor, eles pegavam os bens. Então, por quê? Porque eles estavam com medo de despertar o ódio na população. Porque se a população se revoltasse e ficasse contra, né, Portugal, como que seria? Também descobriram que haviam pessoas conspirando para obter a liberdade da capitania e agiram rapidamente. Os conspiradores foram presos e enviados ao Rio de Janeiro para serem julgados. Lá, um deles, chamado Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido por seu apelido Tiradentes, foi condenado à morte na forca e depois de executado, depois de morto, teve seu corpo esquartejado. Então, o que é esquartejar? É cortar o corpo, né? Então, eles faziam isso e colocavam em praça pública, que era para causar medo na população, né? Para que ninguém, para que servisse de exemplo, para que ninguém tivesse a audácia de ficar contra o rei. Um pouquinho mais adiante agora, na página 132. Por ordem de Portugal, a cabeça de Tiradentes foi enterrada em uma vara de madeira e levada para a Vila Rica. As outras partes do corpo foram penduradas ao longo do caminho entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Olha que crueldade, né? Com tal atitude, os representantes da coroa tinham a intenção de desencorajar outras revoltas, mostrando a todos o que poderia acontecer com quem conspirasse contra o poder real. Olha só que crueldade, né? Então aqui tem uma cena, né, que mostra uma pintura de quando Tiradentes foi enforcado em praça pública, ok? Turminha, então assim, nós vamos vendo os fatos da história com bastante calma, com bastante entendimento. Hoje, o que a prof vai fazer? A prof vai parar por aqui. Então, se ficou alguma dúvida, volta na leitura ou volta no vídeo. A prof está deixando no Clipe Escola 9 questões. O que vocês vão fazer? Essas 9 questões têm a ver com a aula passada. Então, vamos fazendo assim, a gente vai estudando e vai revendo, ok? Então, fica fresquinho o que nós vimos hoje e nós vamos rever o que nós vimos na aula passada também. Então, essas 9 questões devem ser respondidas no caderno, ok? Quem quiser imprimir as perguntas, recortar e colar no caderno, né, é só ir respondendo as questões nas linhas do caderno. Quem não quiser fazer isso, copiem as perguntas no caderno e respondam lá no caderno com bastante atenção. Vocês vão encontrar as respostas desde a página 126, 127, 128, tá? Procurem por ali, vocês podem pesquisar, mas estudem sempre, ok? Para não acumular as dúvidas.
tá bom? Um grande beijo para vocês e bom trabalho. Até a próxima!